Questão 18. Interessados em um procedimento para medir o volume de corpos materiais pequenos, um grupo de técnicos equipou um aquário de vidro com uma régua milimetrada na sua altura e em seguida inseriu água até uma altura de 10 centímetros. Então ele traz aqui a imagem, desse aquário com a água até a marca dos 10 centímetros. E ele continua a questão. Esses técnicos modelaram uma função real com a qual é possível calcular a medida do volume de um corpo material mergulhado nesse aquário, desde que ele fique totalmente submerso. Essa função associa cada altura H registrada na régua milimetrada em centímetros ao volume V do objeto mergulhado no aquário em ml. Qual foi a lei de formação da função VH com 10 com Hzinho, que representa essa altura registrada, que fica entre 10 e 30, obtida por esses técnicos. E ele dá as alternativas. Bom, a partir do momento que ele menciona que ele colocou determinado objeto e esse objeto ficou totalmente submerso, vocês concordam que essa altura, que antes estava no marco de 10 centímetros, vai aumentar até alguma altura, que eu não sei qual é, que ele mencionou, altura Hzinho. Por isso que ele deu essa lei de formação, de que Hzinho está entre 10 e 30, porque ele pode compreender qualquer marco que esteja nesse intervalo. Pode ser aqui, pode ser aqui. Esse Hzinho ele pode representar qualquer distância de 10 até 30. E por que isso? Porque a água ela já está contida, até esse marco do 10, e a partir do momento que eu coloco esse objeto, esse marco ele vai subir, porque o volume que ele ocupar aqui dentro vai fazer com que o volume da água suba. E essa água está ocupando quanto? Se eu fosse calcular o volume dessa água sem o objeto, até o momento que eu não tivesse o objeto ainda submerso, seria, como está sendo aqui, um paralelogramo reto, é a área da base vezes a altura. A área da base é 40 vezes 20 e a altura 10. Isso aqui vai dar 8.000. Ou seja, o volume inicial que eu tenho de água é 8.000. A partir do momento que eu colocar determinado objeto e esse Hzinho subir, esse nível da água subir, vocês concordam que, por enquanto, até então, a área da base vai ser a mesma? A área da base vai continuar sendo 40 por 20, ou seja, 800, 800 centímetros quadrados. Se ele não tivesse submerso, aí totalmente submerso, a gente poderia mexer nessa área da base. Só que a partir do momento que ele está totalmente submerso, a área da base se mantém a mesma, 20 por 40. Só que o que vai mudar agora é a minha altura, porque a minha altura, a partir desse momento, não vai ser mais 10, vai ser Hzinho. Ele quer o que agora? Ele quer o volume desse corpo que vai estar totalmente submerso. Eu vou colocar aqui VC, que é o volume desse corpo. E o volume desse corpo é a área da base vezes a altura também. Ou seja, a área da base, 800, continua, vezes o Hzinho, que eu não sei quanto é. Porém, vocês concordam que para eu descobrir o volume do corpo, eu tenho que tirar o volume da água. E qual é o volume da água inicial? É 8.000. Então, eu tenho que pegar o volume do corpo total e tirar o volume da água. Esse aqui, que vai estar na nossa letra C, vai representar o real volume do corpo. Porque muita gente poderia pensar que é apenas 800 vezes H. Porém, dentro desses 800 vezes H, existe o volume da água que já estava anteriormente. E a gente precisa retirar esse volume. Por isso que a gente vai diminuir 8.000. Por isso que o nosso gabarito é a letra C.